E aí, turma, tudo bom? Só dando continuidade aqui, né? Vamos ver os fenômenos sonoros agora. Lembrando que na live anterior nós estamos começando a falar sobre acústica. Então, a primeira propriedade, tá, desses fenômenos sonoros é o que a gente vai chamar de reflexão, tá bom? Entre eles são a reflexão, refração, difração, interferência e ressonância. Vamos falar hoje, então, agora nesse momento, sobre reflexão. Pessoal, a reflexão é quando você tem um som, tá, saindo de um ponto P e indo em direção até um segundo ponto. Então, no caso, como exemplo foi colocado aqui, né, eu tenho um ponto P, o meu som é emitido, né, nesse ponto P em direção ao ponto P1. Tá? Então, lembrando que essa onda vai sair do ponto A ao ponto B, passando para o ponto A1, B1, A2, B2 e assim sucessivamente, até um momento em que ele encontrar, né, algum obstáculo. Quando essa onda sonora encontrar o obstáculo, ela vai bater nesse obstáculo e vai voltar para o mesmo, ao seu ponto de início, ao seu ponto P. Tá? Então, isso, pessoal, esse fenômeno é conhecido como reflexão, ou seja, eu estou refletindo o som, ele bate no objeto e volta, tá? E volta para o seu ponto de início. O que acontece, turma? Nesse momento da reflexão, é onde nós temos um fenômeno muito comum chamado de eco. Então, eu estou num ambiente onde eu falo alguma coisa, esse som ele bate na parede e volta para os meus tímpanos, tá? Então, esse fenômeno acontece devido à nossa refração do som, tá? Perdão, da reflexão do som. Tudo bem? Isso é um fenômeno, né? Esse fenômeno ocorre, então, o eco, através da reflexão vai ter o eco e, consequentemente, também um processo chamado reverberação. A gente vai ver já já. Então, como eu comentei, né? O eco é quando o objeto o som encontra contra um objeto e esse objeto reflete o som de volta à sua origem, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma parede, eu posso estar falando de uma montanha, eu posso estar falando de uma parede, enfim, de diversos obstáculos existentes, tá? Então, o que acontece, né? Para que você possa ouvir seu eco, tá? Um som que foi produzido tem que estar no mínimo a 17 metros do obstáculo refletor. Então, eu tenho que estar no mínimo a 17 metros do meu obstáculo, vamos dizer assim. E o tempo que demora para o som bater e voltar ao meu ouvido é de 0,1 segundos, tá? Isso representa uma velocidade no ar de aproximadamente 340 metros por segundo, tá? Já no caso da reverberação, o que acontece? É quando eu tenho uma sala fechada, eu corro múltiplas reflexões. Então, ele vai bater numa parede A, parede B, parede C, parede D, sucessivamente, até chegar ao ponto D. Então, dando a impressão que eu tenho mais de um eco. Ele pode estar ocorrendo 2, 3, 4 vezes, tá? Isso a gente chama de reverberação, quando esse eco bate na parede e ele volta diversas vezes, dando essa sensação de várias vozes falando ao mesmo tempo. Ok? A terceira propriedade é a difração, tá? Ele ocorre quando uma onda transpõe um obstáculo, ou seja, ela ultrapassa um obstáculo, tá? Consequentemente enfraquecendo o seu som. Que muitas vezes isso acontece quando a gente está ouvindo, por exemplo, um vizinho falando alguma coisa em apartamentos. Então, a onda sonora passa pela parede e chega aos nossos ouvidos. Isso acontece devido, né, a onda estar transpondo, está passando por esse obstáculo. Então, esse fenômeno a gente chama de difração, ok? Agora vamos falar da quarta propriedade, né, a interferência. O que acontece com a interferência? É quando eu tenho... eu estou recebendo duas fontes diferentes de áudio, tá, de som. Então, no caso, uma acaba transpondo a outra, tá? Uma podendo ter um som mais forte do que a outra. Então, o que acontece? Imagina que a gente está num rádio, ouvindo uma rádio AM, isso acontece bastante nas rádios AM devido à frequência de onda.
Então, eu estou ouvindo a rádio X, daí a pouco eu ouço a rádio Y, o pessoal falando alguma coisa, ou a rádio Z, o pessoal falando alguma coisa. Isso ocorre devido à interferência das ondas sonoras, tá? Dessas ondas no ambiente. E o interessante é que se eu tenho um som fraco, tá? A interferência do som mais forte vai suprir, vai deixar muito menor o som fraco, então muitas vezes deixando mesmo inaudível, tá? E por último, não menos importante aqui, né, a ressonância. Então, né, pessoal, o que é a ressonância? A ressonância é um fenômeno físico em que um corpo começa a vibrar, ele entra em estado vibracional, tá? E começa a ter um aumento da amplitude dessa vibração, tá? Então, consequentemente, eu vou aumentando a frequência naturalmente. Isso a gente chama de ressonância. Então, eu tenho, por exemplo, uma fonte de energia, uma fonte de som, que acaba aumentando paulativamente, tá? Aumentando cadencialmente a sua frequência. Quando isso acontece, eu vou aumentando as vibrações e, consequentemente, acaba ocorrendo a ressonância. Então, a ressonância nada mais é do que um aumento da amplitude natural das ondas sonoras. Ok, turma? Bom, turma, então vamos dar como exemplo, né? Alguém já deve ter visto alguns desafios da taça. O que é o desafio da taça? É alguém conseguir atingir uma nota sonora alta o suficiente, lembrando com um timbre suficiente para poder quebrar a mesma, né? Então, o que acontece? Lembrando que para iniciar esse processo, eu tenho que começar um processo vibracional dentro daquela taça. Então, muitas vezes acontece o pessoal dando um peteleco na taça, ela começa a vibrar. Quando ela começa a vibrar, o músico acha o timbre e acha a nota correta para que eu aumente o estado vibracional daquela taça até o momento em que a mesma se rompa, até o momento em que a mesma taça se quebre, tá? Então era isso que eu precisava falar com vocês hoje, tá? Fiquem espertos para a próxima live e não esqueçam de dar uma olhada no campo lá, atividades, vai ter algumas atividades para vocês fazerem, ok? Muito obrigado, galera, e tenham um ótimo dia.